presente. E a casa agradece a presença de todos, a espiritualidade, né, que nos dá essa assessoria tão importante. E falando dos nossos trabalhos, aqui todos já são frequentadores da nossa casa, né, já sabem dos trabalhos. E a casa pede para agradecer toda a colaboração que tem recebido das cestas básicas, né, que acontece a distribuição no segundo sábado de cada mês. Então a casa agradece a cada um toda essa colaboração que tem oferecido, né, em nome dos assistidos da casa. E o trabalho de sexta-feira, que é esse trabalho de dependência química tão importante para os familiares, para dar essa assistência, que é muito importante, essa sustentação que a família, que a gente sabe que quem tem um caso desse, um fato na família, há necessidade dessa ajuda. Então, sexta-feira a casa oferece esse trabalho às 20 horas, são palestras, sem falar em religião, palestras ecumênicas, para dar um suporte mesmo, um apoio. Se alguém souber de amigos, conhecidos, independente da religião, para ter esse encontro fraterno, para acontecer essa sustentação que é tão importante na nossa vida, né? E assim nós vamos convidando a todos a nos recolhermos, né? Cerrando suavemente os nossos olhos, em nome de Jesus, pensando cada um de nós, mentalizando a figura do nosso mestre de amor, da maneira que é mais familiar, te pedindo, mestre querido, mestre de amor, que abençoe essa nossa tarde, que aqui estamos, em busca do conforto espiritual. Te pedimos, Jesus amado, esteja conosco, que temos mais de 2 reunidos em teu nome, no teu amor, por você, Jesus. Nós aqui estamos para que nos dê essa força que tanto precisamos para a nossa caminhada, a nossa jornada, no dia a dia, que sozinhos com certeza sucumbiríamos. Nos ajude, mestre de amor. Nós sabemos que a tua ajuda vem até nós em nome desses teus mensageiros, dos espíritos amigos, dos mentores da casa, nossos anjos de guarda, enfim, muitas vezes até um próximo ao nosso lado atua em teu nome, Jesus, nas nossas vidas. Então nós te pedimos, nos mostre, Jesus, a tua presença, através dessa nossa fé, que precisa ser sempre exercitada, Jesus querido. E por isso que nós estamos aqui, reunidos em teu nome. Abastece o nosso coração, a nossa fé. Nos ajude, Jesus, a trilharmos essa estrada que você também nos ensinou quando aqui esteve. E também nos apoia, nos dá suporte ao nosso lado, através dessas presenças amigas. E assim, mestre de amor, em nome do nosso Pai amado, em teu nome, Jesus, em nome dos teus mensageiros, esses espíritos amigos, nós pedimos licença para abrirmos a reunião da tarde. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos receber o nosso querido Marcos, que a gente gosta só um pouquinho dele, né, Marcos? Nós vamos receber com muito carinho o nosso companheiro querido, que vai nos falar do homem cósmico. Não? Não, uma mudancinha de última hora. Então, vamos diminuir o homem. Vamos falar da gente. Vamos falar da gente, né? Obrigado. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. E quando a Leda tão docemente fala para que nós lembremos de Jesus, do Mestre e amigo Jesus, cada um a seu modo, cada um com a sua lembrança, cada um com o seu modo de vê-lo e de lembrar-lhe. Toda vez que isso acontece, eu lembro de Jesus não na cruz, não no sofrimento pelo qual ele passou, mas eu gosto de lembrar-lhe no alto do monte, com as suas roupas simples, ele junto ao povo,
povo humilde, povo simples, povo duro às vezes, e ele ensinando, saindo dos templos e indo de encontro aos necessitados, que éramos e somos nós. Eu gosto de lembrar desse Jesus, com a sua simplicidade. E o povo sentado à sua volta, do jeito que dava, nos montes, no chão, na terra, e ouvindo as palavras. E esse pessoal não se preocupava, as pessoas ali não se preocupavam em comer e beber, porque recebiam o alimento espiritual, né? Que eram as palavras desse Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar bastante dele. É bacana como as coisas vão acontecendo e vão se encaixando, né? A Leda falou tão bem e bastante sobre Jesus, e nós temos que falar mesmo sempre muito de Jesus, como a gente já falou aqui em outras oportunidades. E realmente, por eu estar vindo hoje aqui meio de improviso, no lugar da companheira Matilde, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, e a Sandra me ligou ontem, e não dava tempo de preparar o tema já anteriormente já agendado, né? Aí eu trouxe um outro tema, porque eu pensei no que eu poderia falar e sentir que deveria falar mais sobre Jesus e seus ensinamentos. Aí eu não combinei nada com a Leda vem aqui, já na abertura, já começa a falar sobre Jesus, né? Então todo o trabalho espiritual que já vem acontecendo, não hoje, mas desde ontem, para que nós aqui nos reuníssemos e falássemos o nome dele, sobre seus ensinamentos. Então eu resolvi falar sobre uma parábola dele, que chama-se a parábola da porta estreita, que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. E diz assim, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então são poucos realmente de nós que conseguimos encontrar as portas estreitas. Jesus falava muito sobre parábolas, né? Parábola é uma forma de ensinamento, uma forma que principalmente naquela época era muito usado para firmar uma ideia, firmar um pensamento, enfim, um ensinamento. E Jesus usava muito dessa forma alegórica de narração, usando temas e personagens da época, para que isso ficasse bem fixado na mente daqueles que o estavam ouvindo. E a partir daí, dessas parábolas, ele difundia os seus ensinamentos. A um povo duro naquela época, um povo até mesmo ignorante, mas ele conseguia levar isso a esse povo duro. Hoje nós já entendemos melhor os ensinamentos de Jesus. Será? Será que nós estamos entendendo bem? Estamos procurando, né? Verdade, estamos procurando entender melhor, mas ainda temos muito caminho, muito chão pela frente, muita estrada a ser percorrida para que nós entendamos bem todos os ensinamentos e o que o Evangelho de Jesus nos fala, né? Porque vão passar aí 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos e nós ainda estaremos aprendendo e temos muita coisa ainda a aprender sobre Jesus. E com a parábola da porta estreita e da porta larga, Jesus mostra claramente que a humanidade, que nós, temos dois caminhos: o caminho da evolução e o caminho da degradação, ou, como alguns gostam de dizer, o caminho da perdição. A porta larga é o caminho mais fácil, é lógico, porque não exige tanto de nós. É a porta da avareza, da luxúria, das paixões, da inveja, do orgulho, do ódio, da raiva. Essas paixões que tantas vezes nos dominam. Essas são as portas largas. A porta estreita, ela é o caminho mais difícil,
porque exige de nós uma conduta moral reta, exige de nós perseverança, exige de nós boa vontade, exige de nós nos livrarmos dos nossos sentimentos arraigados ainda, das paixões materiais, para conseguirmos caminhar e para conseguirmos passar por essas portas estreitas. É como se fôssemos animais de cargas carregados com aquela carga enorme, tivéssemos que passar por uma passagem muito estreita. Vamos ter que deixar essa carga para trás. E nós, para caminharmos para a nossa evolução, nós, para caminharmos para o crescimento espiritual que todos nós queremos e estamos caminhando, é necessário deixarmos essas cargas para trás, essas cargas aí que vieram se acumulando nas nossas costas ao longo de todas as nossas existências, equivocadas muitas vezes, para conseguirmos passar por essas portas estreitas. Bom, mas qual o caminho a seguir então? Das portas largas ou das portas estreitas? E aí vem uma coisa interessante. Se nós acreditarmos que a vida resume-se unicamente a esta existência, que não temos existências passadas e não teremos existências futuras, é mais fácil seguir o caminho das portas largas, porque não vai exigir muita coisa de mim, o caminho é mais fácil, e se eu não tenho outras vidas, só tenho essa, não terei outras, para que o esforço? Para que eu vou me esforçar? Não há necessidade do meu esforço, não é verdade? Mas se nós acreditamos e sabemos das vidas sucessivas, das reencarnações sucessivas, num contínuo vai e vem, onde passado, presente e futuro são praticamente uma coisa só, estão unidos, porque fizemos tantas coisas no passado que estamos vivendo hoje, né? Plantamos no passado, colhemos hoje, plantamos hoje para colhermos no futuro. Se nós pensarmos por aí, nós vamos começar a entender que o melhor caminho são realmente as portas estreitas e não as portas largas, porque elas nos facilitarão a nossa caminhada, elas nos facilitarão as nossas caminhadas futuras, inclusive. Estamos até pensando mais no futuro até do que aqui. Então a porta estreita é o caminho, sim. E por que a porta estreita é o caminho? Porque somente através destas portas estreitas, da mudança da nossa conduta, da condição de seres mais humanos, mais amorosos, mais dedicados uns aos outros, nós vamos alcançar a evolução plena como seres humanos, espíritos, que alcançaremos sim essa perfeição relativa e não absoluta, porque esta pertence ao Pai, não é verdade? Evolução plena, sem sofrimentos, sem dores, sem desenganos, quando nós as alcançarmos, quando pelas portas estreitas nós passarmos. Nossas dores, nossos sofrimentos não são causados pelas portas estreitas que devemos passar, mas sim pelas portas largas que nós passamos e estamos passando ao longo de nossas todas as existências passadas. Quase sempre procurando mais as portas largas e colhendo hoje o resumo disso, que foram vidas e vidas de desenganos, de erros, de desacertos. Hoje nós podemos dizer que já estamos acertando bastante. Hoje já procuramos os novos caminhos. Hoje nós já procuramos as portas estreitas também. Estamos aqui, não estamos? E quando nós estamos aqui falando sobre Jesus numa quarta-feira à tarde, nós estamos sim procurando as portas estreitas. Mas ainda nós podemos nos perguntarmos: quando é o momento de eu decidir que porta eu devo transpassar? O momento é agora. Bom, na realidade, o momento já vem acontecendo faz tempo, né? Há muito tempo nós já deveríamos ter decidido que portas nós deveríamos entrar.
Mas se ainda não o fizemos como deveríamos, então agora é o momento. Esse é o momento de nós decidirmos quais são as portas que nós queremos passar. As portas estreitas ou as portas largas. Vivemos um momento de transição, não vivemos? A própria espiritualidade nos diz isso, os livros espíritas nos dizem isso. Que vivemos um momento de transição, momento em que nosso mundo passa de uma categoria para outra, e que os espíritos que aqui estão também deverão passar de uma categoria de evolução para outra categoria de evolução, melhor ainda. Momento de sairmos de cima do muro. Quando eu era criança, criança mesmo, né, que joga bola naqueles campinhos que tinha antigamente, hoje não tem muito, a não ser talvez mais no interior. A gente tinha um campinho ali na região da Parada Inglesa, aqui perto, por sinal, né? Parada Inglesa, Rodrigues Alves, tal. E o pessoal da Parada Inglesa não se bicava muito com o pessoal do Rodrigues Alves, coisa de moleque naquela época, né? E tinha um campo, na realidade tinham dois campos, dois lugares assim que o pessoal jogava bola. E tinha um muro no meio, né? E o pessoal, de um lado era de um bairro, do outro lado era outro bairro. O pessoal não se bicava muito realmente. Quando você era daqui, passava para lá, apanhava. Ah, não tinha jeito. E quem vinha de lá para cá apanhava também. Mas pior que isso é se você ficasse em cima do muro, que você apanhava dos dois lados. Aí jogava um pé em você e dos dois lados você apanhava. Então é a mesma coisa, gente. Não dá para ficar em cima do muro. Nós temos que nos decidirmos nesse momento de transição. E por quê? Porque a gente está falando sempre em transição planetária, que o nosso mundo está melhorando, o nosso mundo vai mudar, ele já está em fase de mudança. Mas e a transição moral? Que é essa que realmente interessa. Cadê a transição moral? Essa é que realmente nos interessa. Quando nós falamos em transição planetária, quando a espiritualidade nos coloca que já vivemos um momento de transição planetária, será que essa espiritualidade não está querendo nos dizer, olha, é agora, é o momento? Tudo bem? É o momento da transição moral de cada um de nós. E nós escolhemos. Que lado eu fico do muro? Do lado das facilidades? Ou do lado do meu crescimento espiritual? Do lado em que eu só vou encontrar coisas que não me elevarão, que não me farão um homem melhor? Ou do lado onde eu vou sentir que eu estou me tornando uma pessoa melhor e, consequentemente, melhorando as coisas à minha volta, não é verdade? Nós vamos conseguindo essas coisas aos poucos, é verdade. Mas temos que pensar nisso e pôr em prática. Temos pensamentos mais elevados. Aí é o homem cósmico, né? A identidade cósmica. Porque estamos pensando em nós. Não, eu não estou pensando, eu não tenho que pensar no Marcos como Marcos, apenas esse ser individual que vive a minha vida apenas e tão somente, mas eu tenho que pensar nesse Marcos cósmico, interagindo com a sociedade, interagindo com as pessoas à nossa volta, interagindo na família, com os amigos, com os supostos inimigos. Essa é a identidade cósmica. É pensarmos lá na frente, não pensarmos mesquinharias, coisas pequenas que não nos elevarão. E aí eu lembro de uma historinha que Divaldo que conta, que ele estava falando sobre transição planetária e ele falou sobre o Sol, que o Sol iria, segundo os astrônomos, ele se extinguiria em alguma coisa em torno de 5 bilhões de anos, mais ou menos, né? E quando isso acontecesse, com certeza o nosso planeta também se extinguiria, porque sem o Sol não haveria vida para o nosso planeta, que faz parte do sistema solar ali, que envolve o nosso Sol. E no final da palestra, conta Divaldo que chegou uma mulher para ele, toda preocupada, para Divaldo, é verdade que o Sol vai deixar um dia de existir? Ele falou assim, minha filha, segundo os astrônomos, e que vai durar 5 bilhões de anos para que isso aconteça? Ele falou, dizem eles também que é algo em torno de 5 bilhões de anos. E é verdade que quando isso acontecer, a Terra não mais existirá? Ele falou, isso também é verdade. Ela falou, meu Deus, eu ainda não me casei. Quer dizer, ela estava preocupada com o casamento dela, né? Essa era a grande preocupação dela, né? E o
nós devemos o que então? Pensarmos um pouco maior como essa identidade cósmica, como esse homem e mulher cósmicos, não é verdade? Pensar que nós temos uma parcela muito grande de responsabilidade para essa transformação. Então temos que começar cada um por si próprio, temos que começar a nossa transformação moral. Sem nos preocuparmos com essa transição planetária, mas nos preocupando com a nossa transição, com a nossa melhora. Porque a transição é fato, a transição planetária é fato, ela está acontecendo. Já a nossa transição moral nem sempre é fato, nem sempre ela está acontecendo conosco. Não é verdade? As portas largas estão se estreitando, justamente nesse momento. A espiritualidade nos mostra claramente isso. Essas portas largas estão se estreitando cada vez mais. E se nós quisermos passar por elas que estão se estreitando, vamos ter que deixar as nossas cargas nocivas para trás, para podermos passar por essas portas que estão se estreitando. Os sinais estão aí, estão acontecendo. Terremotos, mudanças climáticas, fome, guerras, crimes hediondos cada vez mais. Os sinais estão acontecendo. Daqueles espíritos que, desesperados, porque percebem que não terão uma nova oportunidade, estão fazendo de tudo como se fosse a última vez, a sua última chance. E não é a última chance, porque todos nós sempre teremos uma chance. O Pai nos dá a todos essa chance. Mas os sinais estão aí, está acontecendo, e nós estamos fingindo que não vemos, muitas vezes. Por que nós estamos fingindo que nós não vemos? Porque a gente está vendo as coisas acontecerem e imediatamente no minuto seguinte a gente já está pensando em outras coisas materiais. A gente está deixando de pensar um pouco mais sobre o que está realmente acontecendo e o que eu posso fazer para ajudar. Óbvio, eu não posso fazer nada para ajudar naquela guerra que está acontecendo do outro lado do mundo ou para a fome que está acontecendo na África. Mas eu posso fazer alguma coisa para mudar a mim, porque consequentemente eu estarei mudando à minha volta alguma coisa. O simples fato de eu estar melhorando, eu já estou ajudando na melhora do nosso mundo. Eu já estou ajudando a transformar. O pouco que conseguirmos fazer já é alguma coisa. Só que também não vamos nos acomodarmos achando que é só esse pouco. Temos que sempre procurarmos fazer mais. Mas nós estamos fingindo que não está acontecendo nada. A maioria da população finge. E os dirigentes, principalmente os dirigentes religiosos, que deveriam falar mais ao seu povo, aos seus seguidores, não falam. E quando falam, falam erradamente. E a doutrina espírita é talvez a ou uma das doutrinas que melhor fala, que melhor esclarece esse momento de transição pelo qual nós passamos. Mas os dirigentes religiosos muitas vezes estão fazendo que nem aquele comandante do navio, que o navio está afundando e ele, para não alertar todo mundo, manda que a música toque mais alto para que as pessoas achem que está tudo bem. A gente já viu isso até em filmes, não é verdade? O comandante não desce os botes, não dá os coletes salva-vidas para as pessoas, para que elas não percebam que o navio está afundando. Não se trata de impor medo, terror. Não. Quando nós falamos, e quando a própria espiritualidade nos traz e mostra que os momentos estão acontecendo agora, é no sentido de nos alertarem que nós ainda temos oportunidade de seguirmos e crescermos junto com o nosso mundo. Através da onde? Das portas estreitas, da nossa mudança de conduta. Jesus, há 2000 anos, esse sim, um grande comandante, não mandou aumentar a música, não escondeu os coletes, não deixou de descer os botes salva-vidas. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já alertava, dizendo: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Isso Jesus falou há mais de 2000 anos atrás.
já deixando claro que essas coisas iriam acontecer. Estava nos avisando. Esse sim, o bom comandante. Esse sim, já desceu os botes e distribuiu os coletes salva-vidas para a população desse navio chamado Terra. E aí fica a pergunta, mas como entrar nos botes? Como vestir os coletes salva-vidas? Procurando as portas estreitas. Procurando as portas que levarão ao nosso crescimento moral e espiritual. Fazemos outra pergunta, eu posso mudar de porta? Sempre, né? Sempre nós podemos. Mas eu sempre procurei as portas largas, as portas da facilidade. Eu posso hoje procurar outra porta? Eu posso mudar de porta? Lógico que podemos. O homem, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Graças a Deus nós temos esse nosso livre-arbítrio, que nos deixa a responsabilidade e a decisão pelos caminhos que devemos seguir. E sim, nós sempre vamos poder mudar de portas. Afinal de contas, em nossos dias, nós nos deparamos com essas duas portas, as portas largas e as portas estreitas, a todo instante. Encontramos as portas estreitas numa vida de trabalho, de luta, de dificuldades, numa vida em que somos participantes, numa vida em que somos auxiliares, porque auxiliamos aqueles que estão à nossa volta. É aquela coisa da identidade cósmica também, não viver no egocentrismo, não vivemos apenas e tão somente para nós, mas fazermos alguma coisa por aquele nosso irmão que está à nossa volta. Fazermos alguma coisa por aquele irmão que está na mesma caminhada da gente, na mesma jornada que a gente. E eu não preciso ir até a África para encontrar esse irmão. Eu não preciso ir até o Iraque. Eu não preciso ir no bairro vizinho. Eu não preciso ir na rua vizinha para encontrar esse irmão. Eu vou encontrá-lo na minha casa. É lá que eu encontro. É na minha família que eu encontro o meu irmão. O mais próximo, não são? Dos nossos familiares. É ali que nós vamos encontrar o quê? A oportunidade de crescer. Ali, mais perto de nós, são os nossos familiares, onde nós encontramos essa oportunidade de crescimento, de ajudar, de perdoar, de amparar, de aceitar, de entender. E daí nós vamos expandindo mais. Aí sim, nós vamos expandindo mais a todos os lugares onde vamos. Em todo lugar que nós vamos, nós podemos ser, sim, uma fonte de amor, de ajuda, de entendimento, de amparo, de alegria, de aceitação, porque em todo lugar nós vamos encontrar algum amigo, algum irmão nosso necessitado, assim como todos nós também somos necessitados. Todos nós sempre necessitamos de alguma coisa, temos ainda as nossas carências. E adoramos quando encontramos alguém que ajuda um pouquinho, que nos dá alguma coisa para suprir um pouco das nossas carências. Carências afetivas, carências morais, carências de alegria, carências de entendimento, de tranquilidade, não é? Tudo isso nós precisamos. E tudo isso nós também podemos dar. Porque o pouco que nós tivermos, nós temos a obrigação de dividirmos com aquele que está próximo a nós. Temos a obrigação e temos o gosto por podermos fazer isso, porque isso é uma coisa que a gente vai adquirindo aos poucos e vamos sentindo o gosto disso. Mas também podemos escolher a porta larga, não é verdade? Como eu disse, nós temos no nosso dia a dia as duas portas. A porta estreita dessa vida de trabalho, de luta, dificuldades, como nós já falamos, e também as portas largas do caminho fácil, do dinheiro fácil, da satisfação material, dos negócios ilícitos, trapaceando, roubando, mentindo, traindo. Essas são as portas largas. E nós temos essas portas. Vocês já pararam para imaginar quantas portas se abrem, se deparam à nossa frente durante o nosso dia? É isso que a gente tem que começar a fazer. Se nós conseguirmos identificarmos essas portas no nosso dia a dia, a gente vai decidindo quais delas nós vamos transpor, por quais delas nós vamos seguir.
Quando um irmão chega para a gente, descendo a lenha no outro, é uma porta. Na realidade, são dois caminhos, são duas portas. Entramos pela porta estreita se resolvermos não dar atenção ou tentarmos passar uma orientação e acalmar esse irmão sobre o que ele está falando de outra pessoa. Por outro lado, podemos seguir a porta larga se a gente ajudar a dar uma espinafrada naquele que ele está falando, não é verdade? Pois é. Então, quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia de seguirmos por dois caminhos diferentes? São as portas que se apresentam. Isso para falar no nosso dia a dia só, né? Mas e aquelas da nossa vida mesmo, que resumem a toda a nossa vida? Essas portas largas e essas portas estreitas. Cabe a cada um de nós identificarmos quais são, porque também não dá para a gente falar para o outro quais são as portas que ele deve seguir, né? Cada um tem que ver por si só. É lógico que nós, se estamos vendo que um irmão, que um amigo, que um parente está seguindo por um caminho errado, por uma porta talvez larga demais, a gente pode, no dever filial, fraternal, amoroso, paternal, maternal, orientar aquele que está seguindo por um caminho errado, não é verdade? Bom, eu toda vez que a gente prepara alguma coisa, eu gosto sempre de trazer uma mensagem para o final, né? E normalmente em casa, eu falei que eu vou mudar, hoje eu falei para ele, eu vou mudar esse modo de eu fazer, porque toda vez eu monto tudo aquilo que eu quero falar, depois de tudo montadinho, tudo feitinho, eu procuro uma mensagem. Aí toda vez que eu acho a mensagem, eu falo, por que eu não achei a mensagem primeiro? Porque é muito mais fácil, a mensagem fala tudo que eu queria falar, eu fico uma semana montando uma palestrinha para falar, eu acho a mensagem, mas está tudo ali, por que eu não achei ela primeiro, né? É sempre assim, aí eles vêm e falam assim, tá vendo, bobão, você já podia ter olhado aqui primeiro, que aí ficava mais fácil. E aí eu trouxe uma mensagem para nós ensinarmos, e essa mensagem foi ditada pela veneranda, pelo espírito amoroso e muito evoluído de Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso querido Divaldo. É uma mensagem até um pouquinho longa, e fala sobre o caminho. Aliás, é o texto da mensagem, o caminho. E é o que a gente está falando aqui hoje, né? Quais são os caminhos que nós devemos seguir, né? Nós já sabemos quais são os caminhos. Basta a gente ter força de vontade para seguirmos o caminho correto, que a gente já conhece. A gente não fica perdido, não, né? A gente já tem GPS hoje em dia, então mais fácil, gente. Você ligou o GPS fala, vai por lá, você fala, não, eu vou para lá. Eu quando ligo o GPS do meu carro, que eu vou caminhar errado, ela fica me corrigindo o tempo todo lá. Né, Neide? A Neide fala, vai por ele. Eu falei, não vou, quero ir por esse caminho aqui. Normalmente eu erro o caminho, né? Mas tudo bem. Pois é, nós sabemos sim. Nós não podemos alegar ignorância, né? Nós alegávamos ignorância há mais de 2000 anos atrás. Hoje em dia nós não podemos mais alegar ignorância. Nós sabemos quais são os caminhos que nós devemos seguir. Temos é que ter força de vontade. Mas então Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o caminho. Diante do turbilhão de problemas e conflitos, aturdido e receoso, a um passo do desequilíbrio, indagas: onde havia a seguir? Qual a conduta a adotar? Certamente, todo empreendimento deve ser precedido de planificação de roteiro, de programa. Sem esses fatores, o comportamento faz-se anárquico e o trabalho se dirige à desordem. A experiência carnal é uma viagem que o espírito empreende com os objetivos definidos pela divindade, que a todos reserva a perfeição. Como alcançá-la e em quanto tempo depende de cada viajante. Multiplicam-se os caminhos que terminarão por levar à meta. Alguns conduzem a despenhadeiros, a desertos, a pantanais, a regiões perigosas. Outros se desdobram convidativos e repletos de distrações, prazeres, comodidades, engodos, passadismos. Poucos se caracterizam pelo esforço que deve ser envidado para conquistá-los, vencendo etapa a etapa as dificuldades e impedimentos. Vários dão acesso à glória transitória, ao poder arbitrário, às regalias que o túmulo interrompe. Jesus, porém, foi categórico ao asseverar: eu sou o caminho.
Se te encontras a ponto de desistir na luta, intenta-o outra vez e busca Jesus. Se te abateste e não tens ninguém ao lado para oferecer-te a mão, recorre a Jesus. Se te sentes abandonado e vencido após 1000 tentames mal sucedidos no mundo, apela a Jesus. Se te deparas perdido e sem rumo, apega-te a Jesus. Se te defrontas com impedimentos que te parecem intransponíveis, procura Jesus. Se nada mais esperas na jornada, recomeça com Jesus. Se avanças com êxito, não te esqueças de Jesus. Se estás cercado de carinho e amor, impregna-te de Jesus. Se a jornada se te faz amena, agradece a Jesus. Se encontras conforto e alegria no crescimento íntimo, não te separes de Jesus. Se acreditas na vitória que antevês, apoia-te em Jesus. Se te sentes inundado de paz e fé, Jesus está contigo. Em qualquer trecho do caminho da tua evolução, Jesus deve ser o teu apoio, a tua direção, a tua meta, tendo em mente que através dele e com ele te planificarás alcançando Deus. O resto são ilusões e engodos. Não te equivoques, nem enganes a ninguém. O caminho é Jesus. Esse é o caminho da porta estreita que nós devemos procurar, esse Jesus maravilhoso que o tempo todo está conosco. O tempo todo está disponível para nós, aberto à consulta, à lágrima, ao desespero muitas vezes, mas ele está sempre ali, presente, para nos amparar e nos mostrar os caminhos que devemos seguir. É isso. Muita paz a todos. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos com o Marcos, fazendo alguma pergunta, alguma colocação, não, Marcos? Isso. Tem vontade de perguntar. A consulta da porta pode ser? Pode ser. Pode ser. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Olá. Imagine. Eu que agradeço. Imagine. Isso. Uhum. É alegria, é disciplina. Justamente. Então, nessa forma que a gente vive no dia a dia, que a gente sempre passa a oportunidade, que a gente entender, né, que muita gente acha que Jesus sofreu muito, ele sofreu com carne, na carne, encarnado, mas no espírito, realmente, ele era só porque isso era fácil para ele fazer, ele vivia realmente para fazer essas portas e essas portas não podem fazer que não se apenas. Sim. Através do trabalho, ele escolhendo o trabalho, ele não a coisa frouxa, escolhendo o dinheiro honesto, né? Isso. Então, isso aí será para o seu dia a dia, e aí tem dentro disso a você. E essa educação que você tem em si próprio, né? Vai também contribuir para o mundo, aí chega naquela coisa forte. Então é uma coisa assim, é difícil às vezes de passar a mensagem. Às vezes eu só tenho que oferecer muito feliz para a mensagem está muito claro. O caminho de Jesus não é um caminho de sofrimento. É um caminho fácil, é um caminho de simplesmente a porta estreita que é o trabalho, o amor, a caridade. Isso mesmo. Isso mesmo, até porque o sofrimento não é a questão do caminho, né? É os caminhos que nós perseguimos, os sofrimentos pelos quais passamos têm como agentes causadores quem? Nós mesmos, né? Jesus é o caminho para nós nos livrarmos desses caminhos errados e aí colhermos lá no futuro
as benesses de termos seguido por esse caminho, né? Porque Jesus sempre mostrou caminhos. Se nós lermos os evangelhos, todos os ensinamentos de Jesus, todos eles são sempre mostrando o caminho a ser seguido. Nunca impondo, mas mostrando o caminho, cabendo a cada um, enfim, seguir por esse caminho ou não, né? Você leu a mensagem de Joana de Ângeles, né? Isso. A Joana de Ângeles tem até um dizer assim, tão especial, que eu acho maravilhoso. Ela diz assim, que nós sabemos o caminho da espiritualidade, mas quando nós estamos aqui encarnados, a Joana diz, nós nos distraímos. É verdade. Apesar de reconhecer qual é o certo, nós nos distraímos. É verdade. Ela diz, né? Porque a gente tem que pedir força para não cair nessa distração, né? A matéria acaba fazendo esse estágio na matéria e a pouca ainda formação moral, digamos assim, que temos, faz com que a gente se distraia realmente, como disse Joana de Ângeles. Quem gostaria de fazer uma colocação? Só para iniciar, o que me puxa a contratação, É verdade. Jesus quase sempre, quando ele não estava trabalhando, ele estava em oração, ele estava ligado ao Pai, né, com a espiritualidade maior. É verdade. Que é o que a gente faz muito, né? Então, Marcos, muito obrigada. Obrigado. A gente agradece Eu que agradeço. essa tarde de estudo, muito boa, de evangelho. Estamos então passando por aquele momento muito importante também do nosso encontro da tarde, que é o momento das nossas vibrações, onde nós desejamos amor, desejamos o bem, essa que é a vibração, que é uma energia que nós direcionamos aonde há necessidade, às pessoas queridas. Então nós vamos em vibrações amorosas, envolvendo primeiramente a nossa terra que nos acolhe nesse momento, nessa presente encarnação, com tanto carinho, mentalizando os povos, os governantes, vibrando muita paz para esse nosso planeta, vibrando para os homens do planeta, para as pessoas onde existe necessidade, para os idosos, para os jovens, as crianças. Vibrando na tarde de hoje, como o tema diz, especialmente para aqueles que se desviaram do caminho, aqueles que se distraíram e optaram por uma porta mais larga, aqueles que nós conhecemos. Vamos mentalizando com muito amor, vibrando para os nossos lares. Vamos entrando na nossa casa e percebendo que ela se ilumina com a presença do Mestre Jesus. E nós vamos envolvendo nessa vibração de amor, de paz, de saúde física e espiritual, todos aqueles que participam conosco desse lar. E nós vamos na tarde de hoje fazendo uma vibração especial para os pais, que no domingo celebramos o seu dia, todo aquele que nos deu a vida, nos proporcionou. Nós vamos vibrando muita gratidão, muito amor, que Jesus ilumine os seus caminhos, esteja Ele aqui encarnado conosco ou na espiritualidade. Nós vamos endereçando nossa gratidão e nossa vibração de amor, abraçando os nossos pais com muito carinho. E assim, nós vamos agradecendo pela tarde de hoje, por mais esse estudo, essa página do Evangelho de Jesus, pedindo a esse nosso Mestre de amor que essa sensação de bem-estar, de
paz, de equilíbrio que sentimos no momento, possa se estender por toda a semana e que nós possamos ser transmissores, Jesus, de toda essa energia que adquirimos aqui, nessa tarde. E todos aqueles que passarem pelo nosso caminho possam levar um pouco desse bem-estar, possamos doar a cada um que não por acaso cruzar nosso caminho. Nos dê muita força, Jesus querido, e nos permita encerrar mais esta reunião da tarde em teu nome. Graças a Deus. Muito bem. E agora nós vamos passando para os passes, né?